Correios apresentam balanço do ano passado com prejuízo 3 vezes maior do que em 2024. Justiça manda soltar e depois volta atrás e mantém presos os MCs Rian, Pose e o dono da Choquei. Câmara dos Deputados aprova projeto para rastrear a origem do ouro e combater o garimpo ilegal no país. União Europeia anuncia empréstimo de mais de 500 milhões de reais para a Ucrânia enfrentar problemas causados pela guerra com a Rússia. Presidente dos Estados Unidos diz que mantém controle total sobre o Estreito de Hormuz, mas manda atirar em quem passar pela região. Presidente Lula diz que vai mandar jabuticaba, que segundo ele é calmante, para Donald Trump. De cada 3 viciados em cigarro, 2 querem se libertar do vício e procuram ajuda nas unidades de saúde. E foi lançado hoje oficialmente o projeto Times Square Paulistana para revitalizar o centro da cidade de São Paulo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos durante uma visita à Feira Brasil na Mesa realizada pela Embrapa em Brasília. Lula disse que vai entregar jabuticaba ao presidente americano, que precisa ficar mais calmo. Agora, quando eu viajar, eu vou tentar levar um pezinho de jabuticaba pro Xi Jinping, vou tentar levar um pro Trump para acalmar ele, dizer para ele que jabuticaba é calmante, sabe? Levar maracujá. A fala foi feita durante a Feira Brasil na Mesa, organizada pela Embrapa, em Planaltina. A declaração ocorre em um momento delicado nas relações bilaterais. O impasse começou após a prisão e posterior liberação do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. O episódio levou o governo americano a determinar a saída do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava em Miami. Como resposta, a Polícia Federal retirou as credenciais de um agente americano que trabalhava em Brasília, limitando o acesso dele às instalações e aos sistemas de cooperação entre os dois países. A tensão entre Brasil e Estados Unidos vai além do episódio policial. Ela também reflete divergências políticas recentes, especialmente em relação a conflitos internacionais e ao posicionamento diplomático adotado pelos dois governos. Há divergências entre o governo brasileiro e o americano quanto a conflitos internacionais e o posicionamento diplomático adotado pelos dois países. O governo brasileiro tem defendido soluções negociadas em crises internacionais e criticado ações militares, enquanto os Estados Unidos mantêm uma postura mais firme em determinados cenários. Inclusive os colonizadores da África que não cuidam disso. Nós podemos cuidar. Enquanto Trump quer fazer guerra, nós queremos ensinar o povo africano a fazer paz, produzindo alimento e enriquecendo o mundo. Durante o evento, Lula também reforçou a importância de fortalecer o mercado interno e valorizar a produção nacional, destacando que o Brasil tem capacidade para ampliar o consumo interno sem depender exclusivamente das exportações. O presidente Lula vai passar por 2 procedimentos cirúrgicos amanhã no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Um que dura em média 2 minutos é para queima de excesso de pele acumulada na cabeça. O outro será uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar direito. Segundo informação revelada agora à noite pelo Palácio do Planalto, não haverá necessidade de internação. Mesmo assim, o presidente deverá continuar em São Paulo durante o fim de semana e retornar a Brasília no domingo. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para apurar a aplicação de cerca de 13 milhões de reais em letras financeiras do Banco Master pelo Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo. A suspeita de gestão temerária de recursos da Previdência de servidores municipais. As aplicações teriam sido feitas entre 2023 e 2024, em títulos de longo prazo, sem cobertura do FGC, emitidos pelo Banco Master, que teve liquidação decretada pelo Banco Central, aonde gestores do Instituto participaram das decisões
e aprovações dos investimentos. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão nos municípios paulistas de Santo Antônio de Posse e de Mogi-mirim, além de medidas cautelares de afastamento de função pública e de indisponibilidade de bens. Os alvos são o ex-diretor do Instituto de Previdência, uma supervisora de gestão e 3 servidores do Comitê de Investimentos. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar hoje os MCs Rian SP e Pose do Rodo, além do dono do Choquei. Eles foram presos, acusados de participar de um esquema criminoso de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas a Polícia Federal entrou com recurso e os 3 vão continuar detidos. O ministro Messode Azulay Neto, que concedeu o habeas corpus a Rian Santana dos Santos, o MC Rian SP, que se estende aos demais 32 alvos presos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Narcofluxo, entendeu que a manutenção da prisão temporária por 30 dias teria sido considerada ilegal, já que a própria Polícia Federal havia pedido um prazo de apenas 5 dias, período esse que já tinha se encerrado. Mas com o avanço das investigações e análise das provas apreendidas, a Polícia Federal avaliou que há elementos suficientes para converter as prisões temporárias em preventivas. Essa prisão temporária, que havia sido decretada no último dia 15, diferentemente da prisão preventiva determinada agora, que não tem prazo fixo, ela é determinada por um juiz quando há riscos de fuga e por obstrução de justiça. Na operação, a PF apontou o risco de continuidade das atividades criminosas, além da possibilidade de destruição de provas ou combinação de versões entre os investigados. A defesa de MC Rian comentou o pedido da PF e disse que considerou estranho ele ter sido feito apenas depois da concessão do habeas corpus, questionando que, se já existiam os requisitos para a prisão preventiva antes, a medida deveria ter sido tomada no momento adequado e não depois. A Operação Narcofluxo prendeu nomes conhecidos do universo do funk e das redes sociais, como MC Rian, MC Pose e o dono da página Choquei, uma das maiores de entretenimento do país, além de outros 29 investigados no esquema. A investigação aponta os envolvidos por lavarem 1 bilhão e 600 milhões de reais e evasão de dívidas. A operação cumpriu 39 mandados de prisão, além de ordens de busca e apreensão e bloqueio de bens dos envolvidos. O ex-banqueiro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi encaminhado a um hospital particular de Brasília após passar mal enquanto estava detido na Polícia Federal. Ele apresentou quadro de mal-estar e relatos de urina com sangue, o que levou a defesa a solicitar avaliação médica fora da unidade prisional. A saída foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal com escolta da Polícia Federal durante todo o deslocamento. No hospital, Vorcaro passou por exames e retornou à Superintendência da Polícia Federal logo em seguida, onde segue preso preventivamente. Após a avaliação, o banqueiro voltou à cela sob custódia. Um coronel da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal recebeu mais de R$800 mil de salário. A quantia supera em quase 20 vezes o teto do funcionalismo público, que é de pouco mais de R$41 mil. Além dele, outros policiais militares e bombeiros, também da reserva, receberam cerca de R$40 milhões em penduricalhos no mês de fevereiro. Outros 5 coronéis também figuram entre os maiores pagamentos e receberam mais de R$600 mil em fevereiro, o equivalente a mais de 15 vezes o salário pago aos ministros do STF. Além dos coronéis, outros 94 militares tiveram seus olerites acima de R$100 mil. A corporação informou que os pagamentos aos militares inativos seguiram a legislação vigente e incluíram verbas indenizatórias como a licença especial não usufruída ao longo da carreira, os chamados penduricalhos licença-prêmio, que é um benefício que garante 3 meses de afastamento remunerado a cada 5 anos de serviço. Quando não é usufruído, pode ser convertido em dinheiro em situações previstas, como a passagem para a reserva nesses casos. Por ser de uma natureza indenizatória, não há incidência de imposto de renda nem de contribuição previdenciária. De acordo com a Polícia Federal do Distrito Federal, esses valores não entraram no teto constitucional da mesma forma que os salários. A PM afirmou ainda que os pagamentos decorreram de direitos adquiridos e tiveram previsão em orçamento próprio. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido extinguir 15 penduricalhos, manter 8 verbas indenizatórias e fixar que essas parcelas não podem ultrapassar 35% do subsídio,
o alcance da medida ficou restrito à magistratura e ao Ministério Público. Já as carreiras militares seguem legislações próprias. Por isso, a decisão do STF não possui aplicação automática e depende da regulamentação do Congresso. Em ano eleitoral, porém, dificilmente essa matéria entrará em pauta. E a seguir, Correios apresentam balanço do ano passado com prejuízo 3 vezes maior do que em 2024. E a Câmara dos Deputados aprova projeto para rastrear a origem do ouro e combater o garimpo ilegal no país. A greve nacional dos técnicos administrativos em educação de ensino superior público continua nas instituições de todo o país. Ao todo, 51 entidades aderiram à paralisação, que já completou um mês. Os grevistas tentam diálogo com o Ministério da Gestão e Inovação e pedem a reestruturação da carreira dos profissionais. Segundo o levantamento da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos, a greve envolve trabalhadores responsáveis por serviços essenciais dentro das universidades. Mesmo com a continuidade das aulas, os impactos já são sentidos no funcionamento administrativo e no atendimento à população. Entre os principais problemas relatados estão atrasos na emissão de documentos, dificuldades em matrículas, suspensão de serviços em bibliotecas e funcionamento reduzido de laboratórios. Em algumas unidades, os efeitos chegam também na área da saúde. No Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, o atendimento foi reduzido. Consultas e exames eletivos estão sendo remarcados e cirurgias não emergenciais foram temporariamente suspensas. No Paraná, hospitais universitários também registram impacto nas atividades assistenciais. Em outras instituições, como a Universidade Federal Fluminense, a paralisação já dura desde fevereiro e afeta rotinas acadêmicas e administrativas. Na Universidade Federal de Ouro Preto, processos seletivos e serviços de tecnologia da informação foram interrompidos. A principal reivindicação da categoria é o cumprimento integral de um acordo firmado com o governo federal em 2024. Os servidores afirmam que parte dos compromissos ainda não saiu do papel e cobram a reabertura de uma mesa formal de negociação. Entre os pontos em discussão está a regulamentação do reconhecimento de saberes e competências, mecanismo que permite a valorização salarial com base na experiência profissional. Apesar de já sancionado em lei, o instrumento ainda depende de regulamentação para entrar em vigor. A categoria também pede a ampliação da jornada de 30 horas semanais para todos os servidores, sem restrições, além de ajustes na estrutura de cargos e salários. Outro ponto é a possibilidade de maior participação dos técnicos na gestão universitária. Do lado do governo, os ministérios da Educação e da Gestão afirmam que os compromissos estão sendo cumpridos dentro dos prazos legais. Segundo as pastas, parte das medidas já foi implementada e outras ainda estão em fase de tramitação no Executivo e no Congresso. O governo também afirma que mantém um diálogo permanente com a categoria e cita reuniões recentes como parte das negociações. Já os servidores dizem que o diálogo não tem sido suficiente para avançar nas pautas consideradas prioritárias. A mobilização deve continuar nos próximos dias, com atos previstos aqui em Brasília e em outras capitais. Os Correios encerraram o ano passado com um rombo bilionário nas contas. O prejuízo da estatal chegou a 8 bilhões e 500 milhões de reais, 3 vezes maior do que o registrado no período anterior. Os Correios informaram nesta quinta-feira que em 2025 houve um prejuízo registrado de 8,5 bilhões de reais. De acordo com a empresa, o que impulsionou esse número foram processos judiciais e o custo operacional, já que houve uma redução de encomendas internacionais transportadas. A série negativa já vem desde 2022, chegando ao 14º trimestre seguido, apresentando prejuízos. Para tentar dar fôlego ao caixa, a estatal tomou uma medida drástica no fim de 2025, um empréstimo de 12 bilhões de reais junto a um consórcio de bancos, com garantia da União. O plano de reestruturação para 2026 e 2027 já está em curso. Até agora, mais de 3 mil funcionários aderiram ao plano de demissão voluntária. A meta é economizar cerca de 5 bilhões de reais em despesas até 2028. No entanto, o próprio presidente da estatal admitiu: os números devem demorar a sair do vermelho.
O preço do petróleo do tipo Brent voltou a subir hoje, fechou em $105 o barril diante das incertezas que não acabam sobre o fim da guerra no Oriente Médio. É com o dinheiro desta valorização que o governo brasileiro espera conseguir reduzir o valor dos combustíveis no país. Enviou um projeto à Câmara dos Deputados para baixar os impostos sobre o rendimento extra que está conseguindo com as exportações, para repassar esta redução ao consumidor. No mercado financeiro, a insegurança com a guerra aumentou a cotação do dólar em 0,58%, o que elevou a moeda americana aos R$ 5,00. E a Bolsa de Valores voltou a cair, desta vez 0,78%, 191 mil pontos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que pretende instalar na próxima semana a comissão especial que vai analisar a PEC do fim da escala 6x1. A comissão vai discutir o texto e ouvir representantes de trabalhadores e empregadores. A proposta busca mudar o modelo atual de 6 dias de trabalho e apenas 1 de descanso. A instalação do colegiado é uma etapa antes da votação em plenário. O Brasil tenta fechar o cerco contra o garimpo ilegal. A Câmara dos Deputados aprovou regras mais duras para controlar a origem e a venda do ouro. O novo marco será para aumentar a fiscalização e reduzir as fraudes em um mercado bilionário. Em uma tentativa de endurecer as regras do setor e frear o avanço do garimpo ilegal no país, a Câmara dos Deputados aprovou um novo marco legal para o ouro no Brasil. O texto redefine como o metal deverá ser produzido, transportado e comercializado com mais controle e rastreabilidade. Na prática, o projeto acaba com a chamada presunção de boa-fé, que permitia a compra de ouro com base apenas na declaração do vendedor e passa a exigir a comprovação da origem legal em toda a cadeia. Um dos pilares da proposta é a criação de um sistema nacional de rastreamento, que vai acompanhar o ouro desde a extração até o destino final, incluindo o registro de transporte e das operações realizadas. A estrutura desse sistema deve ser implementada pela Casa da Moeda, enquanto a regulamentação, especialmente dentro do sistema financeiro, vai exigir que as instituições registrem dados cadastrais e garantam a transparência das transações. Para viabilizar o modelo, o texto prevê a cobrança de taxas, sendo R$ 2,00 pela emissão do registro e R$ 5,00 pela marcação física de cada grama de ouro. Outra mudança importante e que atinge diretamente o garimpo é que o ouro extraído só poderá ser vendido inicialmente às instituições autorizadas pelo Banco Central, que terão a obrigação de checar a legalidade da origem e informar qualquer indício de irregularidade às autoridades. O projeto também impede que pessoas condenadas por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, grilagem ou extração ilegal de ouro atuem como sócios ou administradores de instituições do sistema financeiro nacional. Com isso, a expectativa é de que o setor ganhe mais credibilidade e segurança em um mercado que movimenta bilhões de reais e pode ampliar sua relevância na economia brasileira nos próximos anos. O projeto segue agora para análise do Senado Federal. A Associação Brasileira de Supermercados está de olho no aumento da procura pelas canetas emagrecedoras. O produto que é utilizado no tratamento de diabetes já começa a refletir nas compras dos supermercados. O setor está atento à mudança no padrão de consumo e pretende investir em produtos mais saudáveis, principalmente com a possível redução dos preços desses medicamentos, o que ampliaria o número de usuários. Assim, o impacto tende a se expandir, forçando ainda mais mudanças no mercado. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, esse movimento leva os empresários a observarem como o consumidor está mudando suas escolhas e buscando por determinados produtos e a redução do consumo daqueles considerados supérfluos. O aborrecimento gera lucro para quem abusa da paciência de quem precisa marcar uma consulta, fazer uma reclamação ou recebe várias mensagens indesejadas. São mais de 150 bilhões de dólares por ano.
E quem mora no exterior não fica livre desta aventura bem incômoda. Políticas como spam, ligações de telemarketing e dificuldades para cancelar serviços fazem parte do que especialistas chamam de economia do aborrecimento. Esse conjunto de situações, cada vez mais comum no dia a dia, tem impacto direto na rotina dos consumidores. Essa prática movimenta cerca de 165 bilhões de dólares por ano em todo o mundo, principalmente pelo tempo gasto para resolver esse tipo de problema. Entre os principais exemplos estão mensagens indesejadas, contatos insistentes de empresas e processos longos e burocráticos para cancelamento de assinaturas. Especialistas apontam que, em muitos casos, esses obstáculos são mantidos como estratégia para reter clientes ou dificultar o encerramento de serviços. Além do impacto financeiro, o fenômeno também gera desgaste e frustração para os consumidores, que precisam dedicar tempo e energia para resolver questões simples. Diante desse cenário, cresce a discussão sobre a necessidade de regras mais rígidas e mecanismos que garantam mais transparência e facilidade no relacionamento com as empresas. E a seguir, a União Europeia anuncia empréstimo de mais de 500 milhões de reais para a Ucrânia enfrentar problemas causados pela guerra com a Rússia. E o presidente dos Estados Unidos diz que mantém controle total sobre o Estreito de Hormuz, mas manda atirar em quem passar pela região. Dormir bem é essencial para a saúde, mas nem sempre isso acontece. A falta de sono, cada vez mais comum na rotina, pode trazer impactos que vão além do cansaço, afetando a concentração, o humor e até o funcionamento do organismo. Dormir pouco ou ter uma noite mal dormida já virou rotina para muita gente. O problema é que o corpo sente e cobra. O excesso de compromissos, o estresse do dia a dia e o uso de celulares antes de dormir estão entre os principais fatores que atrapalham o descanso. Com o celular é meio que automático, né, para dormir. Daí a luz... E eu tenho insônia, bastante insônia, então não durmo direito, né? Até isso é meio ruim. Como se você estivesse sempre cansado. Então, qualquer atividade que precisar de mais atenção, a tua atenção vai estar reduzida, né, por conta disso. Qualquer coisa que você for fazer, você vai estar mais cansado, você vai estar disperso, você não vai estar prestando atenção naquilo que você precisa. Basicamente é isso. Além do cansaço, dormir mal compromete o desempenho no trabalho e nos estudos e pode trazer impactos importantes para a saúde. Uma boa noite de sono é essencial para o funcionamento do organismo. É durante o descanso que o corpo regula funções importantes, como a produção de hormônios, o fortalecimento do sistema imunológico e a recuperação física e mental. O cérebro também aproveita esse período para consolidar memórias e organizar as informações do dia. Quando esse processo é interrompido ou insuficiente, os impactos aparecem, e não só no cansaço, também na saúde ao longo do tempo. Algumas mudanças simples podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, como evitar o uso de telas antes de dormir, manter horários regulares e criar um ambiente adequado para o descanso. O sono, qual que é? Vamos dizer, botar o teu cérebro num estado mais assim, tranquilo, ele fica funcionando normal, mas ele acaba fazendo como se fosse um reset, né? Voltando em termos hoje em dia, você faz um reboot do sistema à noite, que aí durante o dia teu sistema entra de novo a toda, né? Dormir bem não é luxo, é necessidade. E cuidar do sono pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável. Agora há pouco, o rapaz que disse que tem problemas para dormir revelou que utiliza o celular quando vai para a cama. Vários especialistas recomendam evitar esse tipo de comportamento. O excesso das telas é cada vez mais sugerido para ser evitado. Realizar atividades escolares, pesquisar sobre diversos assuntos e até para se comunicar no dia a dia, os jovens contam com o apoio do celular na maior parte da rotina. O tempo de uso tem aumentado a cada ano. Esse hábito, que parece inofensivo, já tem impactos diretos na saúde de muitos jovens.
O uso excessivo de celulares já pode ser considerado um problema entre os jovens, inclusive o DSM, né, que é um manual de doenças mentais, transtornos mentais, ele já considera como uma dificuldade, um transtorno, o uso excessivo de eletrônicos, né? E quando que vira alerta? Quando você percebe maior irritabilidade, né, uma dificuldade de ficar sem o uso dos eletrônicos, sem o uso do celular. Entre os jovens, ficar longe do celular nem sempre é fácil. Segundo o IBGE, quase 90% dos brasileiros com 10 anos ou mais utilizam a internet e têm acesso ao celular. Para especialistas, o uso excessivo e sem controle pode levar à dependência digital e afetar o sono, o comportamento e o rendimento escolar. E não só ao rendimento escolar, mas também interferir em outras áreas, em outras habilidades, né? Então, assim, essa criança não consegue ter um bom rendimento escolar, um limiar de atenção muito baixo, e isso interfere, por exemplo, em outros contextos. Então, no contexto de estar com outros amigos, com outras crianças, e eles não conseguem desenvolver uma conversa, um diálogo, a não ser estar no celular, né? Então, os dois estão bem interligados. Além dos impactos nos estudos, o excesso de celular também pode afetar o comportamento e o bem-estar dos jovens. Sinais como irritação, ansiedade e dificuldade de concentração podem estar relacionados ao tempo excessivo de tela. Outro ponto de atenção é a redução do contato social fora do ambiente digital, o que pode impactar o desenvolvimento emocional. Então, falar não vamos utilizar é muito difícil, mas educar para que eles consigam utilizar de uma maneira adequada, né? Então, fora disso, vamos tentar resolver problemas também, né? Vamos buscar outras oportunidades. Depois a gente pode pegar o resultado disso e pensar também em outras alternativas, né? Então, o caminho seria educar para o uso consciente. Estabelecer limites, acompanhar o tempo de uso e incentivar atividades fora das telas são medidas importantes. Criar momentos sem celular, principalmente à noite, também pode fazer a diferença na rotina. O governo do Irã informou que já recebeu o primeiro pagamento de pedágio pela navegação do Estreito de Hormuz. Mesmo assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que tem o controle absoluto do local e avisou que todo navio que passar por lá será bombardeado. Sem fornecer nenhuma evidência, o presidente Donald Trump disse em sua rede social que os Estados Unidos têm controle total sobre o Estreito de Hormuz e que ele estará bem fechado até que o Irã consiga fechar um acordo. Como de costume, o republicano se mantém ativo em seu perfil, compartilhando informações sobre os passos do governo americano em todos os setores. Trump destacou que o regime islâmico iraniano está tendo dificuldades para descobrir quem é o seu líder e que existe uma luta interna entre os linhadores do regime e os moderados, que, segundo ele, estão ganhando seu respeito. No entanto, uma outra publicação de Trump chamou a atenção, em que a Marinha dos Estados Unidos recebeu ordens para atirar e destruir qualquer embarcação que esteja lançando minas no Estreito de Hormuz. As minas navais posicionadas pelo Irã no Estreito de Hormuz estão em evidência nas últimas semanas, em meio às negociações entre Washington e Teherã para reabrir a passagem marítima. A decisão intensifica a já tensa situação entre os dois países, ameaçando o cessar-fogo que entrou em vigor no dia 8 de abril e já é instável devido às recentes apreensões de embarcações. Navios comerciais foram impedidos de passar pelo estreito fechado pelos iranianos no início da guerra, e também o receio de navegar no local por conta dos explosivos. Segundo dados de monitoramento marítimo da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, mais de 2.000 minas navais foram espalhadas pelo Irã em Hormuz. Por outro lado, o vice-presidente do parlamento do Irã anunciou que o Banco Central do país recebeu sua primeira receita do sistema de pedágio do Estreito de Hormuz. O governo do Irã respondeu à acusação de Donald Trump de que o país está sem líder. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ficou gravemente ferido no ataque aéreo israelense-americano que matou seu pai e antecessor, Ali Khamenei. Foi o que afirmou o jornal The New York Times em reportagem publicada nesta quinta-feira, citando diversas autoridades iranianas não identificadas. O jornal americano relatou que o novo ayatollah está mentalmente lúcido e ativo, mas delegou a tomada de decisões, por enquanto, aos generais do exército ideológico da Guarda Revolucionária do Irã. Khamenei não aparece em público desde que foi nomeado líder supremo, e seus comunicados têm sido feitos por meio de declarações escritas, o que leva a especulações sobre seu estado de saúde e até mesmo se ele está vivo.
Um dos oficiais citados na reportagem revelou que o Ayatollah passou por 3 cirurgias na perna e aguarda uma prótese, além de ter sido submetido a um procedimento na mão e está recuperando gradualmente a mobilidade. Além disso, seu rosto e lábios sofreram queimaduras graves, o que dificulta sua fala. Ainda nesta quinta, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, afirmou que o país está preparado para retomar a guerra contra o Irã e aguarda o sinal verde dos Estados Unidos para devolver à República Islâmica a Idade da Pedra. Estamos esperando a luz verde dos Estados Unidos para completar a eliminação total da dinastia Khamenei e devolver o Irã a uma época sombria e a Idade da Pedra com a destruição de instalações críticas de energia e eletricidade e o desmantelamento de sua infraestrutura econômica nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na última terça-feira a prorrogação unilateral do cessar-fogo, que entrou em vigor em 8 de abril. Os planos para retomar as negociações no Paquistão estão suspensos no momento. A guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro, já deixou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano, e continua desestabilizando a economia global. O presidente Donald Trump informou hoje que o cessar-fogo entre Israel e o Líbano será prorrogado por mais 3 semanas. Segundo o presidente, o acordo foi feito durante uma reunião na Casa Branca com os ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos, de Israel e do Líbano. São frequentes os anúncios de rompimento da paz, com bombardeios contra o Líbano, mas no momento é tratado como cessar-fogo. A Ucrânia vai receber dinheiro para enfrentar as consequências da guerra com a Rússia. Será o equivalente a mais de 500 milhões de reais. No Chipre, ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comemorou a aprovação de um empréstimo de 90 bilhões de euros, mais de 520 bilhões de reais. Nesta quinta-feira, o bloco oficializou o repasse da quantia após meses de bloqueio por conta de um veto da Hungria, que usava o montante como forma de pressão para que Kiev retomasse o fornecimento de petróleo através do oleoduto Druzhba, que atravessa o território ucraniano e que foi danificado em janeiro por ataques russos. O consenso foi alcançado depois que a Eslováquia também retirou suas objeções após a retomada por Kiev do fluxo, anunciada na quarta-feira. O empréstimo permitirá à Ucrânia financiar a guerra com a Rússia durante o período de 2026-2027. Também foi aprovado um novo pacote de sanções contra Moscou, que visam o setor bancário russo e impõe novas restrições às exportações de petróleo, cujas receitas financiam grande parte do conflito com o país vizinho. Mais cedo, Zelensky afirmou que a posição de seu país na guerra, iniciada em 2022, tem sido nos últimos meses a mais estável até agora, e que neste ano, a Ucrânia recuperou um número maior de quilômetros quadrados do seu território do que aqueles que perdeu. O presidente ucraniano também falou sobre a relação com a Europa e cobrou avanços. A Ucrânia não precisa de uma adesão simbólica à União Europeia. A Ucrânia se defende e, sem dúvida, defende a Europa. Defende a Europa não simbolicamente, mas na realidade. Pessoas estão morrendo. Defende com tudo o que tem, com suas próprias forças. Todos reconhecem isso. Defendemos valores europeus comuns. Acredito que merecemos uma adesão plena à União Europeia. Além de Zelensky, outros chefes de Estado, como o presidente francês Emmanuel Macron, também estão no Chipre nesta quinta-feira para participar de uma cúpula europeia. E a seguir, de cada 3 viciados em cigarro, 2 querem se libertar do vício e procuram ajuda nas unidades de saúde. E foi lançado hoje oficialmente o projeto Times Square Paulistana para revitalizar o centro da cidade de São Paulo. O índice de mortalidade infantil melhorou no país, uma situação que causa esperança, mas que prevê cautela, porque os índices gerais não expõem a desigualdade existente nas várias regiões do Brasil.
Brasil atinge o menor nível de morte infantil desde 1990. O relatório das Nações Unidas revela que o acesso à saúde básica reduziu mais de 70% o número de óbitos de recém-nascidos. Na década de 90, a cada 1.000 nascidos vivos, 25 morriam antes de completar 28 dias de vida. Já em 2024, o índice caiu para 7 óbitos. Globalmente, esse indicador está em cerca de 37 mortes por 1.000 crianças recém-nascidas. Essa redução também foi analisada em crianças com idade inferior aos 5 anos de vida. Em 90, eram 63 mortes. Já em 2024, a taxa caiu para 14. Segundo o estudo realizado pelas Nações Unidas, esse progresso é resultante de políticas de saúde pública, como o Programa Saúde da Família, a atuação de agentes comunitários, imunização e a expansão da rede pública de atendimento. Apesar do avanço, o ritmo de queda foi reduzido para 3% na última década. O relatório indica a necessidade do Brasil e de outros países em acelerar os esforços para garantir que todas as crianças tenham por igual chance de sobreviver. O número de pessoas que querem parar de fumar no Brasil vem aumentando a cada dia. De cada 3 consumidores de tabaco, 2 querem se libertar do vício. Dados são do Ministério da Saúde e mostram que mais de 8 milhões de pessoas morrem por causa do cigarro. O cigarro é um composto químico altamente viciante presente na planta do tabaco, a nicotina. Mas o que realmente leva até a morte são as cerca de 4.700 substâncias tóxicas e cancerígenas liberadas pela combustão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cigarro mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Só no Brasil, esse hábito mata 177 mil pessoas por ano, o que representa 477 mortes por dia. Mas nos últimos 6 anos, o número de atendimentos ambulatoriais de fumantes que querem largar o cigarro quase quadruplicou, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. De 5 mil pessoas, subiu para 19 mil. No entanto, ainda não se sabe a causa do aumento. Se está associado a um número maior de fumantes ou por uma procura maior aos tratamentos. Mesmo assim, o número é pequeno quando o assunto é parar de fumar. Para ajudar este público, o governo federal investe mais de 150 bilhões em programas todos os anos. Entre eles, sessões de terapia coletivas e acesso a alguns medicamentos de graça. O Brasil está entre os países mais avançados do mundo no combate às mortes e doenças causadas pelo tabaco. Mas é o 3º país que tem o cigarro mais barato da América do Sul. Com um valor baixo, o produto torna-se ainda acessível a diversos públicos. Um estudo do Instituto Nacional de Câncer mostrou que, mesmo com a política de preço mínimo e os impostos sobre o tabaco, a arrecadação não é suficiente para cobrir os gastos com doenças causadas pelo cigarro. Especialistas apontam que é preciso aumentar a margem de preço para não só impedir o avanço, mas também para cobrir o custo do fumo no país. A Agência Nacional de Aviação Civil decidiu investigar as imagens divulgadas de uma manobra feita no Mato Grosso do Sul. O piloto de um avião fez um voo rasante e teria passado por debaixo de uma ponte. Dá para perceber que, pelo menos, foi uma operação arriscada. A aeronave que faz manobras próximo da ponte em construção da rota bioceânica em Porto Murtinho, aqui em Mato Grosso do Sul, pertence ao prefeito da cidade, Nelson Sintra Ribeiro. O sobrevoo está sendo investigado pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Ainda não há confirmação de quem estava pilotando a aeronave e quem são os outros tripulantes. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro da ANAC, o monomotor está em situação normal e tem certificado de aeronavegabilidade com validade até dia 20 de março de 2027. A aeronave tem permissão homologada para realizar voos diurnos e noturnos. O sobrevoo teria ocorrido no último sábado. Nas imagens internas da aeronave, durante o voo próximo à ponte, é possível ver o prefeito no painel. Nesses vídeos, o piloto se aproxima, mas faz a curva direita e não passa sob a ponte em obras. Em outra imagem, supostamente feita por testemunhas, a aeronave passa perto deles, sendo acompanhada de longe.
o que dá a impressão de que passa por baixo da ponte. Nesse caso, a polícia ainda não sabe se o vídeo é real ou manipulado. Nenhum funcionário relatou que o monomotor fez essa manobra, mas que arremeteu pelo menos 2 vezes. O site de notícias da capital do estado, Campo Grande News, entrou em contato com pilotos que, com base na imagem, afirmaram que a aeronave teria passado por baixo da ponte. O portal também submeteu o vídeo a 2 ferramentas de detecção de inteligência artificial e o resultado indica que não há indícios de manipulação da imagem. A delegada Ana Cláudia Medina, do Draco, afirmou que o caso já está sob análise especializada, diante da gravidade da manobra registrada em vídeos e áudios. Ela informou que os fatos estão sendo analisados com a devida cautela e rigor técnico, já que tais condutas, se confirmadas, configuram atentado à segurança de voo, tipificando como crime qualquer ação que coloque em risco a segurança do transporte aéreo, de terceiros ou da coletividade. A investigação não trata apenas de manobra arriscada ou de exibicionismo aéreo, mas da suspeita de conduta que pode ter colocado em risco a segurança de voo, os passageiros, os trabalhadores da obra e a coletividade. Imagens de satélite confirmaram que as mudanças climáticas levaram ao desaparecimento de mais uma geleira, desta vez na Colômbia. De acordo com um estudo científico, mais da metade das geleiras do planeta podem sumir caso não sejam adotadas medidas urgentes para conter a crise climática. O derretimento das geleiras é causado principalmente pelo aquecimento global, impulsionado pela emissão de gases de efeito estufa, como derivados de atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, desmatamento e indústria. Esse aquecimento eleva a temperatura atmosférica e oceânica, superando a capacidade de reposição natural do gelo. O aumento da temperatura média global faz com que o gelo derreta mais rapidamente do que pode se formar no inverno. E as mudanças climáticas representam transformações graduais de longo prazo nos padrões de temperatura. A população da América do Sul vem sofrendo com os impactos causados pela crise climática. O derretimento das geleiras andinas, que são cruciais para o abastecimento de água de milhões de pessoas, reflete uma tendência mundial. E a Colômbia é um dos países da América que mais está sofrendo. As medições de satélite realizadas em março deste ano confirmaram que a superfície do Cerro de la Plaza, na Serra Nevada del Cocuy, nos Andes colombianos, foi reduzida a 0. Para os cientistas, esse é mais um sinal concreto dos efeitos da mudança climática nessa região. De acordo com uma pesquisa, os sinais vêm sendo apresentados desde o século XIX, quando a geleira tinha cerca de mais de 5.000 quilômetros. Em 2016, sua área havia se reduzido para apenas 15 quilômetros, sinalizando seu desaparecimento iminente. Das 14 geleiras da Colômbia, hoje restam apenas 6. E de acordo com os cientistas do país, as que sobraram estão condenadas a desaparecer no curto prazo de tempo. Aí que mora a preocupação. Menos geleiras significa, consequentemente, menos água disponível para a agricultura, para o meio ambiente, além de maiores riscos de secas. Os especialistas ressaltam a necessidade de fortalecer as políticas de conservação urgentemente. Com menos gelo, a Terra reflete menos luz solar e absorve mais calor, criando um ciclo vicioso de derretimento. Foi lançado hoje oficialmente um projeto da Prefeitura e do Governo de São Paulo para revitalizar o centro da cidade. A Times Square paulistana, com muita iluminação e modernismo, deverá gerar investimentos de 6 bilhões de reais. O centro de São Paulo sempre atraiu bastante gente pelo charme de seus prédios antigos e históricos, mas em alguns trechos isso está prestes a mudar. Aqui do alto vemos a Avenida São João, um dos endereços mais antigos de São Paulo. Para o governo paulista, chegou a hora de revitalizar a cidade e para isso criou um projeto um tanto quanto ousado, transformar essa avenida em uma verdadeira vitrine de luzes. Times Square paulistana.
Esse é o termo popular que está sendo usado para o novo modelo de centro que o governo paulista projetou. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e Tarcísio de Freitas, governador, anunciaram o projeto Boulevard São João, inspirado exatamente no endereço mais famoso de Nova York. A ideia é restaurar a região do centro de São Paulo e instalar 4 painéis de LED na região. O investimento total será de 6 bilhões de reais. A proposta, assinada essa semana no Palácio dos Bandeirantes, tem como objetivo ser entregue antes do início dos Jogos da Copa do Mundo, para que seja ali um dos pontos de concentração para o público. A apresentação cultural, inclusive, será a maior parte de conteúdo apresentado nos telões, com uma fatia menor de tempo para as publicidades. As luzes devem operar das 5 da manhã às 11 da noite, buscando não causar poluição luminosa excessiva, já que desde 2006 opera em São Paulo a Lei Cidade Limpa. Além dos painéis, o projeto prevê a reforma e conservação de fachadas, melhorias na iluminação pública e melhorias urbanas, como novos bancos e lixeiras. A ideia é desafiadora, mas para um dos centros mais antigos do Brasil, uma repaginada pode ser uma ótima opção. Ainda faltam alguns meses para o projeto estar pronto, mas com o auxílio da inteligência artificial, já dá para ter uma ideia do que está por vir. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.